Pessoal, bom dia. A gente vai ter a nossa aula hoje de revisão, tá? A nossa revisão se dará através de alguns exercícios, tá bom? Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui vai servir de base para a N3 de vocês, tá? Que vai ser no dia 17, eu acho. Então, vamos lá, tá? Como eu falei, a nossa revisão vai ser através de resolução de exercícios, tá? Nosso objetivo vai ser revisar os conteúdos estudados e resolver situações e problemas utilizando logaritmos e equação exponencial. Então, o que vai cair na N3? Vai cair logaritmo e equação exponencial, tá? Como eu já havia avisado lá na aula, né? Na sala, tá bom? Aí a gente tem a nossa primeira questão aqui, tá? Ó, que também consta na lista de exercícios que eu deixei para vocês, tá? Então, a gente vai resolver a da lista. Acho que é a questão 19, que diz assim, é uma questão da Unicamp, adaptada, tá bom? Para certo modelo de computadores produzidos por uma empresa, o percentual dos processadores que apresentam falhas após ter anos de uso é dada pela seguinte função: P de t é igual a 100 vezes 1 menos 2 elevado a menos 0,1t, tá? Ó. Então, a fórmulazinha que permite calcular aqui o tempo de uso, as falhas pelo tempo de uso é essa, tá? Ele diz assim, ó, em quanto tempo 75% dos processadores de um lote desse modelo de computadores terá apresentado falhas. Vejamos que a formulazinha aqui ele já calcula em percentual, né? Então, essa unidade aqui de porcentagem a gente vai descartar, tá? Para a nossa solução. Então, a primeira dica é essa, tá? Como ele já fala aqui que é o percentual, então essa porcentagem aqui a gente descarta, tá? Então, sobra só o 75, tá bom? E a gente sabe ó, que o P de T aqui é justamente esse percentual, tá? Ó, dos processadores, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, o P de T vai ser o percentual, ou seja, vai ser igual a 75. Agora, pessoal, como a gente já tem o P de T, ó, a gente quer encontrar o T, tá? Basta que a gente substitua aqui na formulazinha que deu, na equaçãozinha, ó, o P de T por 75, tá bom? Então, vamos lá. Então, no lugar de P de T, a gente colocou 75 e o resto a gente repetiu, tá bom? Então, fica 75 igual a 100 vezes 1 menos 2 elevado a menos 0,1t. Como o 100 aqui, a gente observa que ele está multiplicando, tá vendo? Ó? Multiplicando o parênteses. Então, ele vai lá para o outro lado, ó, dividindo o 75, tá? Então, fica 75 dividido por 100 igual a 1 menos 2 elevado a menos 0,1t, que é justamente o que estava no parênteses. E se a gente dividir o 75 por 100, dá 0,75, certo? E está só repetindo o restante aqui, ó. O 1 aqui ele está positivo, então ele vai lá para o outro lado, sendo negativo, tá? Então ficará 0,75 menos 1. Pronto, ó, 1 era positivo, vem para esse outro lado negativo. Aqui a gente, como o sinal do 0,75 que é positivo e do 1 negativo, a gente vai subtrair e dar o sinal do maior, tá? 1 menos 0,75 dá 0,25, né? Então fica menos 0,25 porque o 1 é maior e o sinal dele é negativo. E repetir o restante aqui, ó, igual a menos 2 elevado a menos 0,1t. Vejamos que aqui, ó, tanto o 0,25 como o 2 ele é negativo. Então, para tornar isso aqui tudo positivo, vamos multiplicar tudo por menos 1, tá? Então, fica aqui agora menos 0,25 vezes menos 1, que dá 0,25 igual a 2 elevado a menos 0,1t, tá? Então, aqui a gente tem a nossa equação exponencial, certo? Como as bases aqui são diferentes e não tem como a gente igualar elas, a gente vai utilizar os logaritmos, tá? Então, vamos aplicar o logaritmo aqui tanto de um lado, ó, aqui no 0,25, como no outro aqui no 2 elevado a menos 0,1t. Então, aplicando os logaritmos, fica assim, ó, log de 0,25 igual a log de 2 elevado a menos 0,1t. Pela propriedade dos logaritmos, a gente já viu aqui, tá? Ó, pelas propriedades operatórias, que esse expoente aqui ele vem para antes aqui do logaritmo e multiplicando, tá? Então, vai ficar assim, ó. Repete o log de 0,25, que vai ser igual. O expoente que era 0,1t, ele vem para antes e multiplica o logaritmo. Então, fica menos 0,1t vezes o log de 2.
Agora a gente olha aqui para os dados que deu na questão, ó, ele diz assim, ó, log de 0,25 é igual a menos 0,6. Então, no lugar do log aqui de 0,25, vai colocar menos 0,6. E no lugar de log de 2 aqui é 0,3, tá? Então, vamos substituir. Então, fica menos 0,6, que é o valor do log de 0,25, vai ser igual a menos 0,1t vezes o 0,3, que é justamente o valor do logaritmo de 2, tá? Então, a gente vai aqui agora multiplicar o 0,1 vezes 0,3, que dá 0,03, tá? Como os dois aqui é negativo, a gente vai multiplicar tudo por menos 1 para tornar isso aqui positivo, certo? Então, fica 0,6 igual a 0,03t. O 0,03 aqui, ó, tá multiplicando o t. Então, para encontrar o valor de t, basta passar ele dividindo aqui, certo? Então, fica, ó, t vai ser igual a 0,6, isso aqui, dividido por 0,03, tá? Então, o t aqui vai ser igual a 0,6 dividido por 0,03, que dá 20, tá? Então, o tempo aqui que a gente queria vai ser 20 anos, tá? Então, o tempo necessário para que 75% dos processadores de um lote desse modelo apresentar falhas será 20 anos, tá? Então, em 20 anos, 75% dos processadores apresentarão falhas. Aí a gente tem a nossa segunda questão aqui, ó, que é do Enem 2017, adaptada também, tá? Que diz assim, ó, nas informações veiculadas dos órgãos de comunicação, quanto da ocorrência de um terremoto, faz-se referência à magnitude m, que se refere a quantos graus o fenômeno atingiu na escala Richter, lembrando aí das aulinhas do Ron, né? Essa medida quantifica a energia liberada no epicentro do terremoto. Em seu cálculo utilizam-se como parâmetros as medidas da amplitude sísmica A, ou seja, o A aqui vai ser a amplitude sísmica, em micrômetro. Esse micrômetro aqui é a unidade, tá? E da frequência F, em Hz. Esses parâmetros são medidos por aparelhos especiais chamados sismógrafos e relacionam-se segundo a função m, que vai ser a nossa magnitude, igual a log de A, que é a amplitude, vezes o F, que é a frequência, tá? Mais 3,3. Então, a fórmula que permite calcular aqui a magnitude do terremoto vai ser essa, tá? Pela magnitude do terremoto na escala Richter, pode-se estimar seus efeitos de acordo com o quadro, onde não estão considerados terremotos de magnitudes superiores a 7,9. Então, esse aqui vai ser o quadro, tá? Ó. Então, a gente vê aqui que os efeitos estão de acordo aqui com a magnitude do terremoto, ó, M menor ou igual a 3,5, esse M é a magnitude. Aí diz aqui os efeitos, tá? Ó, registrados pelos aparelhos, mas não perceptível às pessoas. Então, ele descreve aqui o que cada um dos efeitos está de acordo com a magnitude e pede a seguinte situação. Ó. Um terremoto teve amplitude, ou seja, o A, e frequências medidas e obtidas. A igual a 100 micrômetros e F igual a 0,8 Hz. Então, ele está dizendo aqui, ó, um terremoto de amplitude A igual a 100 e F igual a 0,8. Considerando o quadro e analisando o resultado da expressão que fornece a magnitude desse terremoto, conclui-se que os efeitos do terremoto, segundo a escala Richter, foram. Então, ele quer que a gente descreva aqui os efeitos que teve esse terremoto, tá? De amplitude 100 e frequência 0,8. Então, para resolver essa situação aqui, é muito fácil, tá? E tranquilo, ó. É só pegar o valorzinho do A aqui, que é 100, e do F, que é 0,8, substituir lá na equaçãozinha que ele permite calcular a magnitude, tá? Então, vamos fazer isso. Então, aqui vai ser a solução. A magnitude é permitida calculada por log de A vezes F mais 3,3. E ele ainda diz que o log de 0,8 é igual a menos 0,09, tá? Como já foi dito, o A vai ser 100 e o F vai ser 0,8. Então, para resolver, basta substituir agora, ó, onde tiver o A por 100 e onde tiver F por 0,8, tá? Então, vai ficar assim, ó, M vai ser igual ao log de 100 vezes 0,8, né? 100 vezes 0,8 mais 3,3, certo? Então, isso aqui vai ser a nossa magnitude agora, tá? Ó, pela propriedade 1 dos logaritmos, tá? Ou a propriedade do produto. Quando a gente tem aqui um produto, tá? Então, a gente pode separar esse logaritmo aqui numa soma, né? Ó.
Então, vai se tornar m vai ser igual ao log de 100 mais o log de 0,8, tá? Ó. Pela propriedade do produto de logaritmo, tá? Ó. Então, fica log de 100 mais o log de 0,8. E esse 3,3 repete que é padrão da fórmula, tá? Então, o 100 aqui a gente pode escrever ele como sendo 10 ao quadrado, tá? Ó. Então, vamos colocar ó, 100 como sendo 10 ao quadrado. Por que a gente vai colocar 10 ao quadrado? Porque tá vendo que a base aqui ela não está sendo indicada? Então, toda vez que não tiver a base indicada aqui é porque a base é 10, tá? Então, fica log de 10 ao quadrado na base 10, tá? Mais log de 0,8 também na base 10, mais 3,3. Pela propriedade lá da potência, tá? Ó, dos logaritmos, esse expoente aqui, ele vai descer multiplicando. Ou a gente pode também fazer a seguinte coisa, ó. A gente pode cortar aqui, né, ó, o log de 10 na base 10 com o 10 aqui. Vai sobrar só 2, tá? Então, esse valor aqui, ó, log de 10 ao quadrado na base 10 é 2, tá? O log de 0,8, ó, também dá na questão, que é menos 0,09. Então, substitui aqui, ó. 2, que é o log de 10 ao quadrado, mais... Aí, o log de 0,8 é menos 0,09, tá aqui também. Mais 3,3. Então, a gente vai somar aqui o 2 mais 3,3, que dá 5,3. Menos 0,09, né? Ó. Então, fica 5,3 menos 0,09, que dá 5,21, certo? Então, a magnitude desse terremoto aqui, ó, nas condições que foram apresentadas, é 5,21. Mas ele não quer saber a magnitude, ele quer saber os efeitos, tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para a tabela. O nosso quadrozinho aqui, né? Ó. A nossa magnitude foi de 5,21. 5,21 é maior que 3,5. Então, ele não está aqui nesse intervalo, né? Ele está nesse, ó. De 3,5 menor que m, que é menor ou igual a 5,4. Então, qual vai ser os efeitos do terremoto? Sendo que a magnitude deu 5,21, vai ser percebido com pequenos tremores e notados pelas pessoas, né? Então, assim, ó, conclui-se pela tabela que o terremoto foi percebido com pequenos tremores notados pelas pessoas. Então, esses foram os efeitos do terremoto, né? Visto que a magnitude deu 5,21. Vejamos que 5,21 está entre 3,5 e 5,4, né? Então, o que a gente resolveu mais essa questão e vamos para a próxima questão, certo? A terceira aqui é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? Ó, tá bem adaptado, que diz assim: essa também é uma questão da lista, certo? Então, vamos resolver e vocês conferem aí se vocês acertaram. Um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo o nível de toxidez T0, correspondente a 10 vezes o nível inicial. Leia as informações a seguir. Então, ó, o T0 aqui é 10 vezes o nível inicial, tá? Ó. Ele está pedindo para ler as informações. A vazão natural do lago permite que 50% do seu volume sejam renovados a cada 10 dias. Então, a cada 10 dias, 50% do volume são renovados, né? O volume de água. O nível de toxidez Tx após X dias do acidente pode ser calculado por meio da seguinte equação. Ó. Tx, ou seja, o número de toxidez em relação aos dias, é igual a T0, que é a toxidez, né? Naquele nível, vezes 0,5 elevado a 0,1x, tá? Diz assim, ó, considere D o menor número de dias de suspensão do abastecimento de água necessário para a toxidez retorne ao nível inicial. Sendo assim, o valor D é igual a... Esse D aqui é os dias, né? Então, ele quer saber quando é que a toxidez vai voltar para o valor inicial, tá? Então, ele diz aqui, ó, considere log de 0,5 igual a menos 0,3. Pessoal, a gente lendo aqui a questão, ó, esse Tx aqui vai ser o nível de toxidez que a gente quer naquele momento, tá? E que ele diz aqui, ó, que tem que ser o inicial, né? Esse T0 aqui, ele está dizendo que é 10 vezes o inicial. Então, esse Tx aqui, ó, se a gente quer, vai ser o T0 aqui dividido por 10, né? Que é a inicial, certo? Então, a gente tem assim, ó, que o Tx, que é o que a gente quer agora, vai ser 1/10 do T0. Por quê? Porque o T0 corresponde a 10 vezes
a toxidez inicial, né? Então a gente quer voltar para a inicial, então basta dividir o T0 por 10. E o X aqui na fórmula é a quantidade de dias, né? Então a gente vai colocar como sendo D, que é o que ele quer aqui, tá? Então agora basta substituir esses valores lá na equaçãozinha, tá? Então fica 1/10 de T0 igual a T0 vezes 0,5 elevado a 0,1D. Então é só repetir e substituir aqui o X por D, tá? Vejamos aqui, ó, que tem T0 aqui de um lado e do outro lado da equação, tá? Então a gente pode cortar aqui, ó. Ou seja, a gente vai dividir, que vai dar 1, tá? Então pode cortar aqui. Vai ficar cortando aqui, tá? Os dois. Então fica 1 sobre 10, né? Ó, cortou aqui que deu 1. 1 sobre 10 e cortou aqui também que deu 1. Então vai ficar 1 sobre 10 igual a 0,5 elevado a 0,1D, tá? Ó. Por que a gente cortou aqui, ó? Porque tem de um lado e tem do outro, tá? Então a gente corta aqui porque estão multiplicando aqui os dois, ó. A gente corta aqui, tá? É como se eu passasse um dos T0 aqui dividindo o outro, ó. Então ele vai ficar T0 dividido por T0, que dá 1. E 1 vezes 1 sobre 10 dá 1 sobre 10, tá? Então o que a gente fez foi isso. Vamos inverter essa fraçãozinha aqui, tá? Ó. O expoente aqui vai ser 1, então a gente vai colocar o 10 em cima, que vai ficar 10 sobre 1. E o expoente que era positivo fica negativo, né? Então fica 10 elevado a menos 1. Você pode fazer isso, tá? Como você pode aplicar também aqui logo o logaritmo, né? Ó. Então fica log de 1 sobre 10 igual a log de 0,5 elevado a 0,1D, tá? Ó. Então a gente aplicou aqui o logaritmo logo nos dois aqui, ó. Certo? Então fica log de 1 sobre 10. Por quê? Porque aqui a gente tem uma equação exponencial e que não dá para transformar numa mesma base, tá? Então a gente aplica o logaritmo aqui, ó, nos dois membros da equação. Aí agora que a gente inverte a fraçãozinha aqui, como eu já tinha citado, tá? Então 10 vai para cima e 1 para baixo, e 10 dividido para 1 dá 10. O expoente que era positivo fica negativo. Então aqui no lugar de 1 sobre 10 é 10 elevado a menos 1. E repete o restante aqui, tá? Ó. Log de 0,5 elevado a 0,1D. Como a gente já sabe também aqui pela propriedade da potência, se o menos 1 aqui ele desce multiplicando o logaritmo, tá? Então fica menos 1 log de 10 igual a mesma coisa aqui, né? Ó, o 0,1D vem para antes multiplicando log de 0,5, então fica menos 1 log de 10 igual a 0,1D vezes o log de 0,5. Ele já deu aqui o log de 0,5, tá? Mas ele não deu o log de 10, né? Ó. Mais uma vez, ó, aqui a base ela não está indicada, ou seja, a base aqui do logaritmo é 10. E o logaritmando também é 10. Então, a gente tem log de 10 na base 10. Então, toda vez que forem iguais é 1, né? Então, esse valor aqui, na questão, não precisa dar, tá? Por quê? Porque é base 10 e uma potência de 10 também. Então, a gente não precisa ver que isso aqui não precisa estar indicado lá na questão, porque isso aqui é perceptível, tá? Então, isso aqui é questão de lógica, tá? Então, fica log de 10 na base 10 dá 1, tá? Então, fica menos 1 vezes 1 igual a 0,1D, ó, vezes, e o log de 0,5, que lá na questão ele disse que é menos 0,3. Então, fica menos 1 vezes 1 igual a 0,1D, vezes menos 0,3, tá? Ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E 0,1 vezes menos 0,3, ó, mais com menos dá menos. 0,1 vezes 0,3 dá 0,03 e o D repete. Como os dois aqui estão negativos, a gente vai multiplicar tudo por menos 1, tá? Ó. Então fica 1 igual a 0,03D. O 0,03 está multiplicando, ele passa dividindo. Então D vai ser igual a 1 dividido por 0,03. Para tirar essa vírgula aqui, a gente acrescenta 2 zeros aqui no numerador e anda 2 casas para a direita com a vírgula, tá? Então fica 100 dividido para 3. E se a gente dividir o 100 dividido para 3, vai dar aproximadamente 33,333 aqui, vai dar uma dízima periódica, tá? Ó. E esse D aqui é a quantidade de dias, tá? Então, ó, ele quer saber a quantidade mínima, ou seja, o menor número de dias, tá? Ó. Se a gente pegar o 33, a gente ainda vai sobrar um restante do dia aqui, né? Então, essa não é a quantidade mínima, não. Então, qual vai ser a quantidade mínima de dias? Tem que ser maior que 33. Então, tem que ser... Então, assim serão necessários 34 dias para que a toxidez volte ao nível inicial, tá?
Porque, mais uma vez, ó, porque aqui, ó, dá 33 dias completos e ainda sobra um restante do dia aqui, tá? Então, ele quer saber dias completos. Então, tem que ser no mínimo 34 dias para que retorne ao nível inicial, tá bom? Então, essa foi a resolução de exercícios aqui, tá? Que já foram aplicados para vocês aí na lista. Essa aqui vai ser a base da nossa avaliação, certo? Então, desejo sucesso sempre e não esqueçam de fazer a atividade lá no Aluno Online, tá bom?